Claudionor de Andrade declara o cessacionismo como heresia. Eu vou colocar aqui uma parte da fala desse conhecido e respeitado pastor da Assembleia de Deus, escritor, teólogo pentecostal. Não estou aqui em hipótese alguma atacando a sua pessoa ou mesmo duvidando de sua salvação em Cristo ou mesmo de sua experiência de salvação. Porém, eu não posso também deixar de me indignar diante disso que ele está dizendo aqui. E eu vou mais além. Eu fico mais indignado ainda com os reformados hoje estarem batendo continência, pagando pedágio para os pentecostais, né? Como que se a Rua Azusa tivesse alguma coisa com Genebra. E agora, pelo jeito, a Rua Azusa virou um cânon de ortodoxia. Então, eu vou colocar aqui só um pedaço, é um vídeo de 26 minutos, onde esse pastor Claudionor de Andrade lê, né, o estudo de alguma revista, de algum livro, e depois eu vou comentar algumas coisas a respeito do que ele diz no vídeo e de outros assuntos relacionados. Vou aumentar bem o volume aqui para me certificar que vai ser possível ouvir. Então, nesse vídeo aqui, cessacionismo é contrário à genuína escatologia bíblica, né? Vamos ver aqui o que ele comenta. No labor da legítima doutrina bíblica, temos de ser objetivos, claros, sinceros e muito verdadeiros. Por esta razão, não podemos enxergar o cessacionismo como se for um mero posicionamento teológico, pois não é. Antes, trata-se de uma heresia, um engenho hermenêutico voltado contra a doutrina do Espírito Santo, pessoa, obra e dons, conforme a encontramos nas Escrituras Sagradas. Bom, vamos para algumas observações aqui, né? Eu vou já colocar aqui um vídeo de interpretação de línguas do Genival, né? Depois eu ponho aqui para mostrar e fazer alguma comparação aqui, né? Então vamos lá. Em toda a abordagem do pastor Claudionor de Andrade, ele faz algumas referências a Atos, a Coríntios 14, e é interessante que quando você lê Atos capítulo 2, é óbvio que a experiência ali não é repetida no movimento pentecostal. Ali não são apenas as línguas que aparecem, né? Ali que são ouvidas, né? Ali aparecem línguas de fogo, ali aparece algo como som impetuoso, e o dom de línguas ali dado são idiomas. O contexto é claro, né? Não adianta tripudiar em cima da passagem, porque está dizendo que todos ali passaram a falar idiomas, outras línguas. E isso é muito evidente que não é reproduzido no movimento pentecostal, e nem o foi na Rua Azusa e em nenhuma outra igreja que diz repetir a experiência pentecostal. Então, só de chamar igreja pentecostal, fazendo alusão a Atos 2, que por sua vez era uma festividade judaica, nós já não encontramos correspondência. Aí o cessacionista, que é herege, porque não está encontrando correspondência entre Atos 2 ou a experiência pentecostal de Atos 2, assim chamada, e o que está sendo apresentado. É o cessacionista que é herege.
É o cessacionista que, pelo zelo, pela escritura, que é a revelação do Espírito Santo, faz a comparação e não vê. Então, o cessacionista é o herege aqui. Quando você vai para o texto de 1 Coríntios, a situação não melhora como eles acham. Primeiro, há uma tentativa ilegítima de fazer com que o dom de línguas de Atos 2 não seja o mesmo de 1 Coríntios 14. Nada na Bíblia indica isso. Aliás, que se a promessa de Jesus de falar novas línguas se refere a toda experiência pentecostal, então o que está acontecendo em Atos é o cumprimento da promessa de Jesus, como o que está acontecendo em 1 Coríntios 14. Mas aí eles fazem um hiato, né? Não, ali eram idiomas mesmo, embora nós chamamos de pentecostal por causa daquela experiência, mas nós não reproduzimos e não temos essa experiência de forma constante e ordinária. O que acontece conosco é ali o caso de 1 Coríntios 14. Ok. Quando você lê 1 Coríntios 14, o que se estabelece ali é que, apesar da experiência de falar em línguas, o apóstolo aconselha, direciona e conduz o pensamento do povo da seguinte maneira: se você fala em línguas, ore para que interprete, para que o seu entendimento saiba o que você está dizendo. E se você falar em público, ore para que haja, ou você interprete, ou outro, para que outros sejam edificados. É muito claro isso. Nem vamos discutir aqui se eram as mesmas ou não, né? Pois eram. Mas ali em 1 Coríntios 14 é dado essa direção. E quando é dito a respeito das reuniões públicas, que é colocado ali revelação, línguas, salmos, doutrina, tudo em pé de igualdade, porque não se tinha escritura completa na época, portanto, todos os dons serviam ali na instrução pública no culto, o apóstolo estabelece 2 ou 3, cada um por sua vez, e que haja intérprete, se não houver, que esteja calado. É isso que acontece? É isso que acontece? Aí é o cessacionista que é errado, que é o herege. Por quê? Porque o cessacionista respeita o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, que é a Escritura, que é a palavra de Deus, inspirada por ele. E aí o cessacionista é errado, por quê? Porque está buscando correspondência, está buscando o que é semelhante entre aquilo que está sendo apresentado e o que foi apresentado nas Escrituras. Aí o cessacionista é que está errado, ou que é herege. Então eu vou pôr aqui um vídeo de uma experiência de falar em línguas e de interpretar. E nós podemos observar claramente que, independentemente se o pastor que faz isso aqui é um homem de Deus, é um salvo em Cristo, não estou debatendo isso, não estou debatendo caráter, nem integridade na sua salvação, mas nós notamos aqui que há sim, me desculpem, há sim manipulação nesses eventos aqui. Você vai notar que ele começa a falar em línguas e quando a irmã chega perto e começa a falar e profetizar, e ele nota que as palavras dela não empolgam, ele então troca, ele começa a falar no lugar dela, né? Então vamos ver aqui algumas coisas, vamos lá, e aí é aquele negócio, né? O cessacionista que é o herege, né?
Aqui o pregador nota que precisa dar um chá de ânimo, né, e levantar a plateia, e aí ele toma a frente para supostamente interpretar as línguas agora dela, e ela para de tentar trazer outras mensagens no meio das línguas que ela está falando. E o que você nota é que ele usa palavras que animam o povo, que colocam o povo para cima. E você é só pensar se Deus está falando isso desse jeito, fazendo aqueles movimentos ali. Pense, né? Vamos lá. Eu tenho urgência de um grande avivamento. E a minha glória está invadindo este lugar. Diz o Senhor desta igreja. Isso daí não é heresia, seu Cláudio Honor de Andrade. Isso não é heresia. Só quero que vocês vejam, isso não é heresia. Então, você observa só. O cessacionismo é a compreensão de que a necessidade de comunicação, de revelações, de doutrinas, de condução da igreja, de fé e prática, ela está encerrada desde o momento em que a revelação, a escritura, somente as escrituras, chegou à compreensão da igreja. Então, quando eles tentam dizer, é igual lá na igreja primitiva, não é igual. Na igreja primitiva não tinha todas as cartas completas, não tinha todo o conjunto de doutrinas estabelecida pelos apóstolos. Então, assim, ficar tentando que é a mesma situação, não é a mesma situação. Mas, quando eles perguntam onde está na Bíblia, né? O próprio Cláudio Honor de Andrade disse que é cristão há muitos anos, graças a Deus por isso, mas ele disse que nunca encontrou na Bíblia onde se diz que os dons cessaram, né? Eu respondo geralmente a esse questionamento da seguinte maneira: os dons, onde está a prova bíblica de que os dons cessaram? No mesmo lugar que está a prova bíblica de que o ofício apostólico cessou. Onde está isso na Bíblia? Todos os mais responsáveis bíblicos estão de acordo que o apostolado encerrou. Mas onde está isso na Bíblia? Qual o texto bíblico? Quando você encontrar essa evidência, você também encontra a mesma resposta. A categoria de resposta é a mesma. Onde está na Bíblia que o cânon bíblico está encerrado? Onde está? Mas todos nós sustentamos por meio de legítimas conclusões teológicas e históricas, a não ser que continuemos com a tradição católica e com novas revelações doutrinárias, já que o pentecostalismo fica no meio do caminho, né? É incoerente, né? Adventismo, Mormons e outros possuem revelações inspiradas, afinal de contas são inspirados, é a revelação de Deus, mas eles só não colocam junto com o cânon bíblico. É a mesma coisa dos pentecostais, que em todo culto tem profecias, né? Mas não todos os pentecostais. Hoje já temos pentecostais muito mais orientados biblicamente, muito mais centrados, e isso a gente já conhece. Mas esse tipo de culto que eu mostrei aqui é comum. E aí o cessacionismo, que é a heresia, não atribuir isso aqui ao Espírito Santo. É muito estranho, muito estranho. Fechando o ponto aí, com respeito a isso que o pastor Cláudio Honor de Andrade disse, eu agora volto um pouco para os reformados. Meus irmãos, parem com essa graça de ficar falando que nós cremos nos dons, mas crê e não tem nenhuma manifestação de dons. Eu conheço pastores presbiterianos reformados e até mesmo, né, de outras denominações reformadas. Eu creio na continuidade dos dons. E que dons? É só falar em línguas? Porque se alguém chegar em mim e falar, pastor, eu tenho o dom de cura e o dom de maravilha,
E quando eu oro, as coisas acontecem, pessoas são curadas, eu coloco a mão em nome de Jesus e as pessoas são curadas, há curas orgânicas, visíveis na frente de todo mundo, ninguém vai questionar isso. Mas a briga é apenas para se falar em línguas, quando no máximo para dizer que tem alguma visão ou revelação de acontecimentos que são previsíveis. Então pare com isso, sabe? Pare com esse negócio de ficar pagando o pedágio, né, para o movimento pentecostal. Não temos línguas de Atos 2 em lugar nenhum, não temos línguas, os preceitos das línguas de 1 Coríntios 14 em lugar nenhum. E vocês vão honrar o quê? As Escrituras ou essas experiências? Então não adianta ficar falando, pode vir que nós cremos na continuidade de dons, assistam os cultos das igrejas presbiterianas, não tem manifestações de dons ou de manifestações de línguas, como muitos aí têm em muitas igrejas, e pare de ficar dando essa notícia falsa. Isso daí é errado. A igreja presbiteriana é uma igreja tradicional, de linha reformada, e ela não labuta no expediente dos dons como eram as igrejas no período do Novo Testamento. Isso não é, em absoluto, negar que Deus faça milagres, isso não é, em absoluto, negar que Deus haja com ações providenciais nas nossas vidas, em momentos históricos, não é. Não é, em forma alguma, em hipótese alguma, negar a necessidade de oração e confiar que Deus há de responder, mas ter essa crença e achar que o Espírito Santo continua o expediente dos dons como era na igreja primitiva, isso não acontece. Aconteceu isso em tal lugar, aconteceu, mas isso são ações providenciais de Deus, que acontecem tanto em igrejas tradicionais, cessacionistas, como em outras. Então, eu fico indignado, de fato, de ver, agora que nós notamos, o cessacionismo é uma heresia, ou seja, da Rua Azusa para cá tem aí um pouco mais de 100 anos, agora o cessacionismo que sempre dominou as igrejas evangélicas, que traduziram a Bíblia, mantiveram a missão no mundo, pregar o evangelho, é heresia. Então eu fico realmente indignado e eu só mostrei um, tem vários outros cultos como esse, se você ir lá para aqueles Gideões de Camboriú, ali você vê muito mais coisas bizarras como esse comportamento. Eu digo o comportamento, não estou duvidando do povo, não estou duvidando da fé, nem mesmo daquilo que eles estão sentindo. Eu estou dizendo que esse tipo de manipulação aqui é muito comum nestes cultos. E agora, herético são os cessacionistas. Muito bem. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós.